E nós vamos dar andamento agora ao nosso trabalho, apresentando o nosso primeiro palestrante da manhã. Ele é mestre em psicologia e especialista em educação socioemocional. Rossandro Klingen consolidou-se como um dos principais palestrantes em aperfeiçoamento pessoal do país, ao traduzir a psicologia em uma linguagem fácil, com compreensão e aplicabilidade na vida. Com abordagem singular, permeada pela empatia e compreensão profunda das complexidades da mente humana, é reconhecido pela capacidade única de unir sabedoria e exemplos de vida em suas abordagens práticas e esclarecedoras. Com um olhar humanista e narrativas que convidam os espectadores a refletirem sobre as questões essenciais da evolução do ser humano, ele é autor de best-sellers, tais como Help Me e Duke, As 4 Estações da Alma, Eu Escolho Ser Feliz e As 5 Faces do Perdão. Todos à venda em nossa recepção aqui no teatro. No intervalo vocês terão a oportunidade de adquirir, de ver as obras em exposição. É com muita alegria que nós convidamos ao palco, nesse momento, Rossandro Klingen, que nos traz a seguinte reflexão: eu me permito ser curado. Rossandro, por favor. Bom dia, minha gente. Eu queria só pedir um favor ao pessoal da técnica para ligar a luz da plateia, porque eu não estou vendo ninguém, gente. Pode ser? Que bom. Pensei que já tinha desencarnado. Que coisa boa. Bom, gente, é uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã, né, calorosa de Curitiba, para a gente falar de um tema que tem muito a ver com a nossa busca. Primeiro, parabenizar esse trabalho lindo que é feito pelo Capo, a busca de ajudar pessoas, de entender que, como dizia meu avô, quem não vive para servir não serve para viver. Nós estamos aqui nessa dimensão de apoio e ajuda mútua que a gente tem que se construir o tempo inteiro. E eu queria justamente falar um pouco sobre esse tema, que é: eu me permito ser curado? É uma pergunta, na verdade. Será que eu me permito? O que faz com que várias pessoas acessem as mesmas coisas e não tenham o mesmo resultado? O que faz com que algumas pessoas, por exemplo, estejam num lugar em que todo mundo está gripado, um gripe e outro não gripe? A imunidade caiu. E por que a minha imunidade caiu e a sua não caiu? O que aconteceu? Será que é só alimentação, falta de exercício? Existem componentes emocionais por trás disso. Então a gente quer pensar um pouco sobre essas dimensões do ser humano, aquilo que faz com que a gente possa identificar quais são os padrões de conduta emocional que torna você disponível para o que a gente chamaria de o milagre, né? Como é que eu me coloco disponível para isso? Eu vou contar 3 histórias para que a partir dessas histórias a gente possa abstrair delas, também usufruir algum tipo de informação que possa tornar isso mais claro para todos nós. Uma é bem conhecida de vocês, que é uma passagem que está no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, que é a cura do cego Bartimeu, né? A gente já deve ter ouvido essa história algumas vezes, mas eu quero trazê-la aqui para a gente ver os componentes psicológicos por trás dela. Bom, Jesus ele vai a uma cidade, a essa altura do campeonato, ele já é uma pessoa muito conhecida. Todas as pessoas sabem o potencial que ele tem de curar pessoas. Então, onde ele vai uma multidão de pessoas adoecidas em busca dessa cura. E, claro, a gente sabe que nem todas as pessoas que vão em busca dessa cura encontram essa cura. A gente poderia fazer algumas perguntas provocativas. Será que Jesus não cura porque, na época, o SUS só dava 5 fichas por dia? Não, só tem 5 fichas. Se você chegou atrasado, não pega. Ou, será que ele só tinha energia para curar 5 pessoas por dia? Também não tem sentido. É só para a gente começar a ter uma visão. O que acontecia se ele estava lá e tinha uma multidão tocando ele e uma mulher parou de sangrar? E ele diz assim: quem me tocou? E aí os apóstolos, imagina você no Carnaval de Salvador e todo mundo tocando em você, e Ivete perguntar: quem me tocou? Aí o assessor vai dizer: Ivete, está todo mundo pegando em você. Não, é quem me tocou porque eu senti de mim sair poder. Ou seja, aquela pessoa, ela se permitiu um processo que todas as outras que tocaram não se permitiram.
E aqui a gente vê na cura do cego de Bartimeu um processo semelhante. Eu vou ler para que a gente possa, a partir daí, abstrair algumas informações que tem. Entrando, chegaram a Jericó, quando mais tarde ele e os discípulos deixavam a cidade e seguia-se grande multidão. Imagina assim, uma grande multidão seguia. E aconteceu que um pedinte cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado junto à estrada. Então você tem que ver o seguinte, qual é a principal avenida de Curitiba? Me diz o nome, Luiz. Rua 15. Imagina assim, Jesus vai passar na Rua 15. Então a primeira coisa que acontece, todas as pessoas doentes, eles têm que ter um primeiro movimento. Eu vou para a Rua 15. Eu tenho que me deslocar da minha dor, eu tenho que esperar que a cura me encontre e que eu vá ao encontro dela. O primeiro movimento eu vou sair da zona de dor para, mesmo com a minha dor, buscar esse lugar onde eu possa encontrar. E ele vai, mas ele não vai ir. Quando ele chega lá, o que é que ele descobre? Não tinha só ele. Tinha uma multidão com ele. E como é que ia acontecer? Ele ia curar a multidão, ele fazia assim, e curar a multidão. Havia um conjunto de elementos. E aí ele vai lá, ouvindo dizer que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Então ele pensou o seguinte, tem uma multidão de pessoas, as pessoas estão doentes, tem vários tipos de doenças aqui, e como é que eu me destaco no meio da multidão? Que artifícios eu utilizo para me destacar no meio da multidão? Pedir. Que exige uma humildade emocional, né? Quantas pessoas elas não pedem ajuda, não pedem socorro, não levantam a mão, não estendem uma bandeira vermelha, me ajude, me salve. Eu lembro que quando a minha mãe teve lúpus e fibrose pulmonar, a médica falou assim, sua mãe é uma pessoa muito briguenta. Eu digo, bastante, conheço ela faz tempo. Então, o prognóstico dela é de mais ou menos uns 2 anos. Ela passou 12 anos. Porque ela brigava. Ela brigava com a doença, ela brigava com os médicos, ela não se entregava. Então, esse processo de brigar. E ele chegou lá e fez, só tem uma forma de chamar a atenção, eu vou gritar aqui. Ele começou a gritar, e gritar repetidamente, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começou a insistir, mas é sem imaginar que alguém que estava perto, cala a boca, fica em silêncio. Está vendo que tem um monte de gente aqui doente também, por que você vai ficar gritando? E ele continuou. Ele esqueceu as pessoas que estavam impedindo ele de falar. Ele sabia que ele não estava conseguindo ver. E como ele não sabia onde Jesus passaria, ele começou a gritar. Então, muita gente repreendia que ele calasse, mas ele clamava cada vez mais alto. Quanto mais as pessoas pediam que você se diminuísse, mais você se elevava. As pessoas tentam sempre te diminuir no mundo, infelizmente. As pessoas são assim, não é para você, quem disse que você consegue, não tenta isso, não é, deixe de ser exibido, é muito egocentrismo da sua parte, tá bom o que você já tem. As pessoas tentam fazer você ficar naquele lugar. E ele insistia, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, então, foi andando, uma multidão de pessoas tocando, mas ele ouviu uma gritando, ele fez assim, chamem-o. Percebeu que funcionou a estratégia? E chamando, aí uma pessoa chegou, és um homem de sorte, vai que ele te chamou. E aí Bartimeu se despiu da capa que trazia. Aí aqui é um detalhe bem histórico, porque na época Roma dominava a Judéia e até para pedir esmola você era cadastrado. E quando você conseguia esse cadastro, porque você não podia pedir esmola, você tinha que ter um cadastro. Você recebia uma capa, que a capa era uma capa que dizia, esse é um miserável, cadastrado pelo governo interventor de Roma, e ele pode receber esmola. Os outros que não tinham essa capa não podiam receber. Mas veja, quando Jesus chama ele, ele joga essa capa. Imagina como ele lutou para conseguir essa capa. Para poder ter direito de receber essa esmola. Mas no momento em que ele diz que ele ouve assim, Jesus me chamou, ele diz assim, eu vou abrir mão dessa velha criatura que eu estou. Eu vou abrir mão desse medo, achar que somente isso aqui resolve minha vida, e eu vou. E ele deixa a capa. Você imagina que assim que ele deixou a capa, quem não tinha essa capa, quem não tinha um cadastro, aquela multidão de pedintes, foi um corre-corre para ver quem pega. Não está lá, mas provavelmente rasgaram, né? Você há de imaginar, não, é minha, e ele larga. Ou seja, se você decidiu ir, não olha para trás, se entrega no processo. Atirou para o lado, pôs-se de pé em um salto e encaminhou em direção a Jesus. E aí Jesus perguntou o que ele queria, né? Porque muitas vezes você chega perto e não sabe o que você quer. O que queres que eu faça? É uma coisa do tipo, você está certo
do que você vai pedir para mim? Você tem consciência daquilo que você está solicitando? E ele, sim, eu quero ver. E aí, está bem, a tua fé te curou. Percebe? A multidão estava lá, uma única pessoa que insistiu, que largou a velha criatura e que chegou e que tinha consciência exatamente do que queria, foi curado. E no mesmo instante o cego ficou a ver e foi atrás de Jesus pela estrada fora. Ou seja, você percebe que ele não foi só em busca da cura do corpo, porque continuar indo atrás de Jesus significa dizer, eu não vou apenas melhorar aqui, eu vou continuar no processo. Eu estava conversando com uma pessoa da minha família que contou que estava conversando com alguém adoecida, né? E a pessoa disse assim, eu fiz uma promessa enquanto estou fazendo esse tratamento para não falar mal das pessoas. Enquanto estou fazendo o tratamento, percebeu? Já dá um indicativo. E minha língua está coçando, eu não vejo a hora de terminar o tratamento para falar mal dos outros. Você olhar isso assim é meio cômico, mas é trágico também, né? Significa dizer que a pessoa não percebeu que há um convite para a mudança de atitude. O convite é para que você mude a forma como você vive o mundo, porque muitas vezes qualquer estado é um convite para mudança, pessoal. E essa pessoa, ela está aguardando o fim do tratamento para voltar a ser a velha criatura de antes, ou seja, a doença nada me ensinou. Basicamente isso. Bom, eu quero contar para vocês duas histórias que eu conheci pessoalmente, né? Eu fiz o científico, como muitos de vocês. Eu sei que tem a galera do ensino médio, mas pelas carinhas aqui, eu acho que é todo mundo científico aqui, eu estou enganado. E quando eu fiz o científico, um amigo meu, ele fez medicina e eu fiz psicologia. E ele fez PSF, e ele não era uma pessoa muito religiosa, e ele chegou e disse, Sandro, eu preciso falar contigo, cara, estou meio desesperado, aconteceu uma coisa estranha. O que foi? Eu fiz PSF numa cidade do interior aqui com 5 habitantes e estava tentando minha residência médica em São Paulo e passei. Mas antes de ir para a residência, eu atendi uma jovem senhora de pouco mais de 26 para 30 anos, que tinha 6 filhos. E quando eu fui fazer o exame, né, ginecológico nela, ela estava com um câncer muito avançado. Como eu era recém-formado, eu fiquei muito receoso do diagnóstico. Pedi para ela ir comigo no outro PSF, para um outro colega também avaliá-la. Ele também recém-formado ficou também muito nervoso com o que viu. E a gente pediu para dar a notícia a ela no outro dia, porque a gente queria falar com o nosso professor para explicar o que a gente tinha visto, mostrar as nossas percepções, para ver se ele confirmava e eu dava o diagnóstico no outro dia. O que, quando cheguei na cidade, chamei ela para comunicar o diagnóstico, muito nervoso, porque eu nunca tinha dito para uma pessoa que ela ia ter uma doença que não tinha mais cura. E quando ela chegou, ela, embora uma mulher muito simples, mas ela muito viva, muito assim, uma personalidade muito forte, ela fez, doutor, eu queria que o senhor, antes de me dizer o que eu tenho, o senhor me escutasse. E ele fez, por que não? Porque o senhor nunca demorou 2 dias para falar um diagnóstico para ninguém aqui. Então, antes que o senhor diga o que eu tenho, eu quero lhe contar a minha história. Pois não, pode contar. O senhor sabe que eu tenho 6 filhos, né? Sei, eu atendo eles aqui no posto. Então, o senhor sabia que o meu marido fugiu com outra mulher? Ah, não sabia. Pois é. Fugiu com outra mulher e eu estou sozinha com essas crianças. O senhor sabia que eu sou órfã? Não, não sabia. Então, meus filhos, eles não têm pai e só têm a mim. Então, eu não sei exatamente o que é que o senhor viu dentro de mim que lhe deixou tão agoniado, porque eu vi sua cara ontem. Eu não sou uma pessoa idiota, né? Mas eu não sei o que o senhor viu, só sei o que o senhor tem que fazer. O senhor tem que me curar, porque meus filhos não podem ficar sem mãe. Então, passe o remédio que me cure. Aí ele disse, eu fiquei tão impactado com o que ela fez, Sandro, que eu apenas receitei um remédio e disse, tome. Eu fiz, e tu passou o quê? Eu passei um medicamento, porque ela ainda estava assintomática, mas logo ela sentiu muitas dores. Eu passei um medicamento para aliviar as dores, somente isso. E 3 dias depois saiu o resultado da minha residência e eu fui para São Paulo fazer residência. Esqueci dessa mulher. Mas fazem 2 anos que eu voltei, né? E eu fui visitar a cidade para conversar com o meu colega que ficou no meu lugar. E quando eu cheguei na cidade, ela estava em pé. E eu disse, meu Deus, eu virei médium. Estou vendo uma pessoa morta. E ela começou a ir na minha direção e eu fui ficando em pânico.
Até que uma outra mulher interrompeu ela. Fulana, há quanto tempo? E eu percebi que a outra mulher também viu. Pensei, ou as duas morreram, ou... Até que ela chegou perto de mim, agradeceu, me tocou tal, e eu vi, ela estava viva. E eu perguntei, você está bem? Tô, doutor, o remédio que o senhor passou foi ótimo. Aí ele fez, eu posso te examinar? Pode. Então, eu vou, acho que o microfone está indo e vindo, vocês estão percebendo? Está falhando aqui? Não? Está bem para vocês? Então é o retorno que está falhando. Então vocês estão me ouvindo, né? Ok. Não, eu acho que é só o retorno mesmo. Não, está bom aqui. Não, vocês estão ouvindo, está ótimo. Aí chegou para ele, aí ele foi lá no posto, olha, contou a história para o amigo dele. Ela, eu quero que a gente veja, porque ela tinha que ter morrido já. E aí ele esforçando, quando a gente colocou o espéculo, ela tinha um colo do útero que era muito mais limpo que uma mulher virgem, que só uma mulher que tinha 6 filhos. E eu perguntei, o que foi que a senhora fez? O senhor me passou remédio, que era para tomar todo dia, de manhã e de noite. Mas, doutor, eu não consegui comprar, não tinha dinheiro. Mas eu vi que era para tomar de manhã e de noite. E era para tomar durante um mês, inicialmente. Então, eu peguei o seu papelzinho e cortei em 60 pedaços. Aí eu rezava uma Ave Maria e tomava um pedaço. Aí de noite eu rezava uma Ave Maria e tomava um pedaço. E eu estou aqui. E o efeito placebo, que é um dos estudos comuns em qualquer tipo de pesquisa duplo cego para teste de remédio, é sempre constrangedor porque que pessoas que tomam remédios que não têm nenhum componente químico se curam, enquanto que outras que tomam o remédio correto não têm nenhuma melhora. Existe hoje muitos estudos sobre qual é o sistema emocional que eu desperto em mim para que a cura se estabeleça. Qual é o sistema emocional que eu desperto em mim para, mesmo sendo vítima de abusos sexuais, não ser uma pessoa destruída, enquanto que outras pessoas nunca mais é gente depois disso. O que faz com que algumas pessoas enfrentem circunstâncias completamente adversas, e elas não se definam por essas circunstâncias, e outras, circunstâncias até não tão adversas, definem-as de tal modo que elas não conseguem mais conseguir uma vida minimamente feliz, porque vivem em função da dor e do trauma. Essa é a questão que está por trás do que a gente meio que discute hoje em pesquisas na área da psiconeurologia. Eu encontrei um amigo que me contou uma história muito curiosa dele. Ele tinha um câncer e era muito conhecido de Chico e foi. O médico disse, olha, é bem avançado, não tem muito o que fazer. E ele foi a Uberaba se despedir. Chico, eu vim aqui me despedir, eu vou desencarnar, estou com um estado muito avançado, tal. Aí Chico disse, você quer desencarnar? Ele disse, claro que não. Então, diga que não quer. Como assim? Você já falou com o papai do céu? Mas falar o quê? É assim, pai, eu não quero ir. Você já disse isso para ele? Não, o médico disse que eu vou morrer. Mas você falou com o médico dos médicos ou não? Porque você quer morrer? Não. Então converse com seu pai. Não é um pai de misericórdia e de amor? Tá. Aí ele chegou em casa meio assim. E é assim? É só isso? Pai, eu não quero ir. Será que é só isso? Aí ele disse que ligou. Nesse dia, uma pessoa para ele, um amigo desse, a gente tem uns amigos meio desbocados, né? Que diz o que pensa, assim. Aí ligou um amigo para ele, fulano, eu estou ligando para tu, já que tu vai morrer mesmo, eu estava pensando, imagina a pessoa ligar para você dizendo isso. Por que tu não faz uma cirurgia espiritual? Cirurgia espiritual? Cara, ó, tem um lá Frei Luiz, lá no Rio de Janeiro. Vai lá, cara, vai, tenta. Aí ele pegou um voo e foi para o Rio. Entrou em contato, viu como era, chegou no hotel. Só que ele já estava tomando químio muito avançada e quando ele foi saindo do hotel, ele teve uma disenteria e desceu pela calça tudo. E ele olhou para o céu e fez assim, Deus, meu Deus, me ajude. Mas agora, Deus, eu preciso de uma ajuda objetiva. Ele disse que quando ele falou isso, parou um carro, uma mulher parou, desceu, disse, moço, eu estou vendo sua situação, me deu uma angústia tão grande, eu estou acabando de vir da lavanderia, meu marido tem a sua altura, toma uma calça dele. Ele pegou a calça, olhou para o céu, entrou no hotel, tomou um banho, trocou de roupa, entrou num táxi, não tinha Uber na época. Quando entrou no táxi tinha um engarrafamento, ele viu que tinha 1 hora para chegar no Frei Luiz. Ele, não vai conseguir, não vai dar. E o cara, o que é? O senhor está indo para onde? Eu estou indo para o Frei Luiz. Eu frequento lá, eu sei um atalho. Pegou o táxi certo.
Chegou lá, quando ele chegou lá, ele entrou e a última ficha tinha sido distribuída. Ele fez, mas meu Deus, eu consegui uma calça, peguei o táxi certo para chegar aqui e não ter mais ficha. Aí uma pessoa atendeu um telefonezinho Nokia daqueles de lanterninha. Oi! Não, mas eu acabei de chegar, peguei minha ficha. Não. Ah, meu Deus, tem que ir. Aí fez, moço, surgiu uma emergência na minha família, eu vou ter que ir, pegue minha ficha. Ele pegou a ficha. E aí, quando ele entrou para fazer a primeira sessão de passe, aquela luzinha azul, a maca, e aí tinha um médico que estava com o mentor da casa, e disse assim, meu filho, você gostou? Ele, do ambiente? Não, meu filho, você gostou da objetividade de Deus? Aí ele disse, como assim? Ele disse, você falou com Deus com tanta força que nenhum de nós aqui no mundo espiritual consegue dizer o que Deus moveu para você chegar aqui. Olha só, nem a espiritualidade daquela casa conseguia dimensionar o que Deus moveu para ele chegar lá. O que Deus move quando um filho pede? Pensa assim, você é humano e falho, concorda comigo? O que você faz para socorrer um filho seu? Você não faz qualquer coisa para socorrer um filho seu? Então, e aí Jesus diz assim, se vós, que sois humanos, se o seu filho pedir um pão, você não dá pedra, imagina o vosso Pai que está nos céus. O que move Deus àquele que pede? Pedir com uma convicção. Mas, ao mesmo tempo, se percebeu nos estudos que não é somente uma convicção em busca de uma cura gratuita, é algo que tem a ver com um sentimento profundo de merecimento. Eu lembro demais que, quando ele me contou a história, acho que mais ou menos 2 anos depois, a minha esposa pegou H1N1. E ela teve uma pneumonia bilateral muito rápida. E eu estava em Congonhas, inclusive daqui a pouco eu vou para Congonhas. Eu estava em Congonhas quando a minha cunhada ligou, dizendo, cunhada, você está voltando? Estou. O médico disse que ela não vai resistir. Ela acabou de entrar na UTI. Eu fiz, como assim? Ela é jovem. Pois é, mas Vem, a gente está em desespero aqui. Eu lembro que eu entrei no avião, lembrei dessa história, lembrei da história desse meu amigo, lembrei de várias coisas assim. Eu cheguei lá em cima e fiz, não sei se eu estou mais perto de você ou não. Aqui, no avião. Eu só sei de uma coisa, que eu preciso dela na minha vida. Eu viajo, estou longe de casa, eu faço um monte de coisa, mas me ajuda. Eu preciso dela, não dá para fazer isso sem ela. Então, eu preciso que, quando eu aterrissar em Campina, que ela esteja bem. Aí, quando eu aterrissei em Campina, não tinha WhatsApp na época, hoje tem. Infelizmente, era um momento de paz que a gente perdeu, né? E aí, quando eu pousei em Campina, minha cunhada ligou, cunhada, aconteceu alguma coisa, ela saiu da UTI. Então, na verdade, existe um movimento que precisa ser feito em torno do sentimento de merecimento. Muitas pessoas têm um sentimento de que deseja, mas não merece. A pessoa pensa assim, as coisas que eu fiz, ou os sentimentos que eu tenho, embora em mim haja um desejo de cura, há dentro de mim um sentimento de não merecimento. E aí é uma ambivalência muito grande. Eu quero, mas não mereço. Eu acho que do que eu fiz, eu acho que aquela pessoa merece mais do que eu. Se é para ser, talvez para ela e não para mim. Como se houvesse um amor limitado de Deus para os filhos. Como se tivesse uma cota específica. Como se tivesse um número de fichas específicos. Desconhecer o que significa onipotente, onipresente, onisciente, plural em todas as forças, inesgotável como fonte de tudo. É olhar para Deus como recurso limitado, é ter uma visão limitada desse sagrado. Mas acontece que, quando Jesus diz para o cego Bartimeu, vai que tua fé te curou, ele está dizendo o seguinte, você moveu-se de tal modo que você acessou o que eu tenho para te dar. E essa multidão inteira aqui não move-se do mesmo modo para acessar o que eu tenho para entregar. Imagina que você está numa sala de aula, dando aula. Quem aqui é professor? Levante a mão, por favor. Você sabe, né? Vai para o céu com corpo e tudo, né?
Professor, missão, sim. Sabe quando você está lá dando aula? É muito comum, né? Eu ainda dou aula na Unicamp e na PUC do Rio Grande do Sul. Aí você está dando aula lá e sempre tem uma criatura com aquela cara de tédio, assim, tipo... revirando os olhos. Quem tem filho sabe o que é isso também, né? Vamos conversar. Ai, começou. Aí revira os olhos, assim. Você sabe que você está dando o seu melhor. Você sabe que você preparou um conteúdo. Que você está entregando algo bom. Algo bom especialmente para aquela pessoa, porque isso você já tem. Não é sobre você a aula, porque é um conhecimento que você já domina. É sobre aquela pessoa que não tem e que vai precisar daquele conhecimento que ainda mal começou a vida. Eu estava fazendo uma palestra para um banco que me solicitou 50 palestras. E eu fiz, por que 50? Porque a gente quer para cada grupo de 5 pessoas. Vai ser você e Cortella. Eu digo, tá bom, para 5 pessoas. Ok, era alta gerência. Primeiro grupo que eu cheguei, 5 pessoas, um super gerente fez assim, você acredita que eu estava fazendo uma fala para as pessoas fazerem parte da minha equipe, dizendo assim, olha, essa cadeira aqui, eu vou explicar para vocês como foi que eu fiz para chegar nesse lugar. Começaram a rir. E eu perguntei, eu por acaso estou falando alguma coisa engraçada? E eles disseram, quem disse a você que a gente quer sentar nessa cadeira? Nós temos propósito na vida. E eu fiquei sem saber o que dizia para eles, Sandro. O que eu digo para eles? Eu disse, diga para eles o seguinte, que a primeira parte da vida, o propósito é pagar boleto. Depois é viver de propósito. Porque viver de propósito com o pai pagando as contas é fácil. Cuidar das baleias com meu pai pagando os boletos é muito simples. Então, a primeira etapa da vida de qualquer ser humano é mostre o que veio. Seja independente, autônomo, autossustentável, emocional e financeiramente. Senão, você é uma pessoa infantilizada e incapaz. É isso. Depois que você consegue autonomia psicológica e financeira, aí você pode ter propósito. Porque senão, quem te banca é a tua família. E quando teus pais morrerem, cadê a sua vida? Você desandou. E os pais que fazem isso estão destruindo os filhos, gerando um conjunto de pessoas inaptas, infantis e incapazes, que é o que muita gente, infelizmente, faz hoje em dia com os filhos. Então, no fundo, ele estava querendo dar uma coisa muito boa e as pessoas estavam ignorando. Então, Jesus, passando pela multidão, tinha muita gente que ignorava completamente, ou que não acessava. Muitas pessoas que tocaram ele não foram curadas. Havia um movimento interno das pessoas que teria que ser construído. E que movimento interno é esse que tem que ser construído? Qual é a força que eu movo em mim para que eu acesse aquilo que eu desejo? Que essa cura aconteça, para que eu alcance aquilo que a minha alma solicita. Primeiro é entender o seguinte, é isso mesmo que você quer? Porque às vezes é só uma quimera, eu tenho vontade de... Mas será que não é uma coisa mais complexa? Será que, por exemplo, você já entendeu o que esta doença quer te ensinar? Aquilo que ela está chamando a tua atenção, já ficou claro para você? Você já entendeu, por exemplo, o que é que essa família complexa quer te ensinar? Você já entendeu, por exemplo, o que é que essa relação que não está funcionando tem para te ensinar? Ela pode ensinar você, inclusive, que a melhor forma de viver essa relação é não vivê-la. Por exemplo, tem muitas pessoas que elas não têm depressão. Durante muitos anos, quando eu atendi, eu percebia muitos pacientes que chegavam não com depressão, mas eram pessoas oprimidas. Elas viviam com pessoas que as diminuía, que as humilhava diariamente. Como é que você não vai se deprimir se você está junto de pessoas que te destroem? Então não se trata de uma pessoa depressiva, se trata de uma pessoa que oprimida deprimiu. E as pessoas preferem tomar remédio para suportar o que não deve ser suportado, pessoas opressoras. E pode até ter uma visão equivocada de karma. Não é meu karma, não. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Estar junto de quem te oprime é escolha. Não é imposição da vida. Tanto que muita gente se afasta. Quando você não se afasta de pessoas tóxicas? Se você for comprar uma roupa aqui no Pátio Batel e a pessoa que te atender te maltratar, você volta na loja? Se você voltar na loja, procure ajuda. É sério, é mais grave que eu estou pensando.
Se você está pagando e a pessoa te maltrata, é a clássica cena de uma linda mulher na Woodrow Drive, em Los Angeles, tentando comprar uma roupa e sendo humilhada. Lembra da cena? Assistiram Linda Mulher. Tudo velho aqui, meu Deus do céu. Fizeram científico, tá vendo, né? Então, veja, você não volta para o lugar que você é maltratado, porque você fica numa relação que você é maltratado, aí você adoece, você quer a cura, mas continua numa relação infeliz. Como você vai curar se você continua perto do agente que adoece? Não, eu quero ficar curado, mas quero continuar junto da coisa radioativa. Pô, é complicado, porque eu estou te ajudando aqui, e você chega em casa e é novamente bombardeado de reatividade. Eu estou tentando te curar aqui, mas em casa você é humilhado, maltratado, desprezado, ridicularizado, ninguém torce por você, mas você quer a cura, e a doença, ela é o sintoma de uma coisa muito mais grave. Então você tem que olhar assim, o que é que eu tenho que mudar na minha vida? Porque às vezes não é nem você que tem que mudar. Às vezes você não é o problema é quem está perto. E você tem que então ter coragem de dizer, eu não necessito permanecer nesta relação. Ah, mas eu não sei ficar só. Então você prefere, de fato, mal acompanhado do que só. Numa sociedade em que as pessoas se amam pouco, entendendo o alto amor como um dos elementos chaves da cura, junto com o perdão, numa sociedade em que as pessoas se amam pouco, elas preferem viver relações de lixo, numa espécie de se tornar um terreno baldio para o lixo afetivo dos outros, do que ter a dignidade de viver a própria solidão com alto amor. E elas preferem tomar um monte de medicamentos para suportar o insuportável. Aí toma omeprazol porque tem gastrite. A gastrite é porque convive com pessoas tóxicas, mas prefere tomar omeprazol do que se distanciar de pessoas que te destroem. E não se trata de virar inimigo, romper, não. É distância. Às vezes eu moro com uma pessoa, porque é impossível não morar, distância emocional, blindagem emocional. Toda essa dor é sobre ela, não é sobre mim. Eu não vou mais comprar tudo que essa pessoa quer entregar para mim, que é dela. Tem coisas que você nem consegue mudar tão rapidamente. Mas como é que você quer a cura, mas quer permanecer no ambiente que te adoece? É difícil. Porque a doença é dizendo para o seu corpo, corra. Porque já que a sua alma não corre, o corpo vai correr. Eu vou te tirar daqui. Já que você não sai, eu vou te tirar daqui. E o corpo começa a adoecer para que você morra e saia dali, já que você não tem atitude emocional de sair. Então, muitas vezes, está faltando força de caráter e coragem para enfrentar a vida. Porque tem pessoas que adoecem você, tem pessoas que te destroem, tem pessoas que te menosprezam, tem pessoas que não torcem por você. Tem pessoas que sabotam sua vida. Elas existem. Gente, Odete Roitman não é apenas na ficção. Se Rio também é velho, porque assistiu Odete Roitman. Bia Falcão também não. Né? Munhá existe. Esqueleto também. Existem essas pessoas, existem essas circunstâncias, existe um trabalho em que as pessoas são tóxicas naquele ambiente. Mas é meu ganha-pão, tal. Larga a capa. Bartimeu largou a capa. Ele não queria mais ficar cego. Larga, dá um salto de fé. Eu lembro de meu avô recitando Khalil Gibran para mim. A fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé não salta nem abraça, fica no escuro. Bartimeu optou por não ficar no escuro. Ele soltou a capa. Será que como é que ele foi sobreviver depois? Porque ele não tinha emprego, ele acabou de ver, não sabia nada. Eu vou. Não quero saber. Não dá para ter a cura e ficar aqui com a capa. Não dá para ter as duas coisas. Não dá para ter a cura e continuar com essa pessoa que me adoeceu. Não dá para ter a cura e continuar com um ambiente que me adoece. É preciso que eu tenha a força de encarar isso aí. E se for eu a pessoa tóxica? Porque a gente sempre pensa em alguém, né? E quando é a gente? E se for a pessoa que me sabota, que diz que não merece, eu acho é pouco, bem feito para você, você não merece ser feliz, olha o que você fez, se julgando, se culpando, se destruindo. Mas eu quero a cura. Tá, eu te dou Dorflex, você fica sem dor de cabeça, mas você continua se maltratando. A dor de cabeça continua vindo, porque você quer se livrar do sintoma, mas você não quer tratar o mais grave. Eu lembro que uma vez eu cheguei para um paciente meu que era
endocrinologista. Ele disse, eu cansei, eu não vou mais ser endócrino, vou ser psiquiatra mesmo. O que foi? Os pacientes não querem mais emagrecer. Não, eles querem ser emagrecidos. Percebe a diferença? Eles querem continuar com o mesmo comportamento alimentar e dizem, doutor, não quero mudar minha dieta. Eu gosto de comer as coisas que eu gosto, mas eu quero emagrecer. A pessoa não quer mudar a atitude. Ela quer se livrar de um sintoma. O sintoma é um chamamento para a mudança de atitude. Essa é que é a grande questão. Se eu preciso fazer isso, tem que ser algo constante. O que se percebeu nas pesquisas é que quando você quer realmente uma mudança, você tem que se descondicionar de 2 tempos que te distraem do único tempo que gera a mudança. As pessoas querem a mudança que só pode ser proporcionada hoje, nesse dia 24 de agosto de 2024, ela só pode ser proporcionada hoje, mas elas estão presas no ontem. Então, se eu estou preso ontem, eu não tenho energia para hoje executar a mudança que eu necessito. Aí você tem metade da humanidade presa com mágoas e ressentimentos do passado e metade ansiosa para o futuro. Quando o único tempo que eu tenho para mudar qualquer coisa é agora. Então, se eu estou preso no futuro ou no passado, o tempo de mudança não ocorre. E eu fico o tempo inteiro num processo perpétuo de não mudança. Aí a pessoa fala, Sandro, eu medito 3 vezes por dia. 1 hora. Eu oro, eu rezo, faço preces 3 vezes por dia. Ok, e no intervalo entre as meditações e a prece, quem você é? Porque a questão é, você não faz prece, ora e medita para poder continuar sendo a mesma criatura depois. Então, Senhor Jesus, me abençoa, medita, atenção plena. Aí quando o celular desperta, cadê aquele miserável? Chegou ainda não? Ih, cara, você está se enganando. Você está fazendo rituais de apaziguamento de consciência, mantendo comportamentos. Comportamento é a grande questão. Então não se trata. Descobriram que a maior parte das pessoas que acessam a cura, elas não buscam a cura. Elas apenas querem mudar-se. Espera aí, eu quero mudar. E a mudança gera cura. A pessoa fica lá, me cura, me cura, me cura, me cura, me cura. Ela está tão concentrada na doença que ela está reafirmando a doença. A pessoa que faz, tá bom, é um convite à mudança, né? A forma como eu vinha construindo a minha vida me levou a este lugar. Então eu vou mudar. Eu vou me concentrar nessa mudança. Mas eu tenho que mudar o meu pensamento para que eu mude a minha realidade. Mas para mudar meu pensamento, eu tenho que mudar a minha personalidade. Porque a minha personalidade é que constrói os pensamentos que eu tenho. Não mereço, sou incapaz, fulano não presta, nunca vou perdoar. Vai pagar um dia, está pensando que vai ficar barato. Você fica nesse ritmo psicológico de ruminação profunda que vai gerar um estado de algum tipo de compensação orgânica. Como é que eu vou mudar meu pensamento? Se eu tenho que mudar a minha personalidade. Para mudar a personalidade, eu tenho que primeiro fazer um processo mínimo de autoconhecimento. Quem sou eu? Qual é a minha visão de mundo? Como é que eu me comporto? Um clássico. Por exemplo, vamos fazer uma medida. Quem sou eu no grupo do WhatsApp de família? Eu sou o que bota fake news, eu sou o que toca fogo no parquinho, eu sou o que joga uns contra os outros, eu sou a vítima que vou sair desse grupo. Ou eu sou apaziguador? Quem sou eu? É porque autoconhecimento a pessoa acha que é uma coisa bem complicada, né? Dá para fazer exercício simples de autoconhecimento. Quem que sou eu no grupo da família? Que quando eu entro no grupo da família, no WhatsApp, eu sempre oro São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Porque tem todo tipo de... Porque família é como TV por assinatura. Vocês sabem, né? Vocês têm TV por assinatura? Tem um monte de canal que está lá que você não gosta, mas está no pacote. Não é assim? Está no pacote da família alguns canais que você não gosta, mas está no pacote.
Às vezes você não gosta daquele tio, mas a esposa dele você ama profundamente e gosta de seus primos. Então, pelo pacote, você está lá com um canal que você de vez em quando tem que assistir, nem que seja na festa de Réveillon. Aquele tio chegou. Então, na verdade, é assim, como é que eu convivo com essas pessoas? Eu sou a pessoa que facilita a vida dos outros, eu sou a pessoa que pacifica, eu sou a pessoa que cuida, mas também, e se eu for essa pessoa e tua doença? Ok, você cuida, você pacifica, mas será que é só isso? Exercício. Fechem os olhos agora e pensem em 5 pessoas muito importantes da sua vida, que você cuida, que você faria tudo por essas pessoas. Agora abra os olhos e digam para mim, quem colocou você mesmo nessa lista? Levanta a mão. Olha só, gente, quantas pessoas colocaram na lista? Menos de 5%. Eu pedi para você fazer um exercício rápido de autoconhecimento. 5 pessoas importantes que você faz tudo por ela, você não se colocou na lista. Já explica como você não se coloca nesse lugar. Então você cuida dos outros, mas não cuida de você. É possível? Imagina alguém que está no hospital, que cuida de todo mundo, mas não se alimenta bem, não dorme bem, não se hidrata. Daqui a pouco vai virar paciente. Não é assim que funciona? Então, eu preciso entender que amar ao próximo como a si mesmo se inclua na lista. Isso não é narcisismo, isso não é egoísmo, isso é aprender a se amar. Então, eu preciso ter uma personalidade amorosa. E a primeira pessoa que eu tenho que amar sou eu, porque se eu não me amar, eu não consigo amar os outros. É simples. Muitas pessoas, por não se amarem, não conseguem sentir o amor de Deus. Não, Rossandro. Sábado à noite, para onde você for em Curitiba, todos os templos religiosos vão estar cheios. É verdade. De pessoas que buscam, necessitam, mas não sentem o amor de Deus. Porque não se amam. Então, como é que eu vou sentir uma coisa que eu não experimento em mim? Ama a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Olha uma trindade bem específica, né? O Criador, você criado por Ele e todas as outras criaturas. Uma triangulação que, uma vez quebrada, gera dor, sofrimento e doença. Simples assim. Às vezes, o que acontece é que eu amo a Deus, mas eu coloco alguém acima de mim. Aí desequilibrou. Ou eu coloco alguém acima de Deus. A minha vida é centrada nesta pessoa. E como ela é o centro gravitacional da minha vida, eu coloquei a minha esperança e minha fé num ser humano falho. Eu vou sofrer, me decepcionar, sentir dor e vou adoecer. Desequilíbrio do sistema. Deus, eu e todos os outros. Toda desarmonia, ressentimento, desamor, adoecimento. Psíquico, emocional, físico, espiritual. Sempre. Retornou a homeostase e o organismo se equilibra. Estamos aqui, está frio lá fora, está 10 graus, a gente está agasalhado, mas o nosso corpo está lutando aqui para manter a temperatura média de 36 graus, se eu não me engano, do corpo interno. Nós temos uma homeostase que, quando ela é quebrada, a gente tem febre. Mas a gente mantém ela. Emocionalmente é do mesmo jeito, psicologicamente é do mesmo jeito. Quando ela é quebrada, a gente adoece. Então, eu preciso voltar para o equilíbrio. Eu tenho que mudar meus hábitos, eu tenho que mudar a minha personalidade. Mas, Rossandro, eu sou assim há muito tempo. Rossandro, pau que nasce torto, morre torto. Rossandro, filho de peixe, peixinho é. Você vai com todas as desculpas, né? Isso nem para pau serve. Se você pegar uma planta que está troncha, amarrar ela num cabo de vassoura, ela vai ficar reta. Eu estou mudando a tendência, não estou? Eu pego uma tendência da planta ficar troncha, amarro ela e ela começa a crescer reta. Ou seja, eu posso mudar, eu posso me transformar, eu posso pegar o meu padrão de personalidade e mudar. O que eu fui até hoje assim, Paulo de Tarso em Damasco. Tá perseguindo, era Saulo. Vou matar, pegar mais um agora ali, tal. Aí encontra Jesus. O que acontece ali? Uma conversão. Que as pessoas simplificaram e vulgarizaram a palavra conversão como mudar de religião. Converter-se não é mudar de credo, é mudar de atitude. Eu posso me converter na religião que eu já estou.
E tem gente que está na religião e nunca se converteu. Porque ela finge que, ao viver aqueles rituais, seja de ir para o culto, para reunião espírita, ou para missa, comungar, e orar, e tomar o passe e tal, ela acredita que aqueles rituais simplistas dão conta de uma transformação que tem que ser interna. Não, mas eu fui, eu vou, eu frequento, eu faço. Aquilo ali é um convite para mudança de atitude. Não é um convite para ritual. Jesus, os rituais, mas o que contamina não é o que entra na boca, é o que sai. Ele falava muito, esses rituais que vocês criaram sempre para enganar, vocês têm que mudar de atitude. Mudar de tudo é mudar de personalidade. Mudar de personalidade é mudar a forma como eu penso. Mudar a forma como eu penso muda o meu corpo, porque o meu corpo é resultado do que eu penso, do que eu faço. Eu quero mudar, eu quero resolver a questão da saúde física sem mudar a atitude. Não funciona. Eu vou acessar o que tem de melhor e ainda assim vou adoecer. Quando a gente abandona o que não é amoroso, a gente entra em equilíbrio. Mas a sociedade, ela trabalha o desamor. Então você entra na rede social e você é tomado de inveja. 14 minutos de feed de Instagram gera processo de bloqueio de endorfina e explosão de cortisol. Em 14 minutos você começa a deprimir neuroquimicamente falando. É a música da Xuxa, Instagram. Todo mundo está feliz, menos eu. Todo mundo está em Dubai, menos eu. Né? Todo mundo está comendo camarão e você nesse miojo. Todo mundo é bem casado, menos você. Antes de dormir, eu vou dar uma olhadinha aqui. Aí, é detonado de mentira, ou de ódio, ou de divisão política, religiosa, ideológica. Aí quer ficar em paz. Vinde a mim, vós que estáis cansado, e eu vos aliviarei. Estou aqui, Jesus, hashtag tamo junto. Aí ele fez, ok, aprendei de mim, que sou brando e pacífico de coração. Tem que ser brando mesmo? Não posso ficar com ódio da pessoa que eu não votei nela, quero que ela morra, não. Queria que morresse, não gosto. Acho que é do mal, é perverso. E você quer a cura. Você quer a paz. Você quer a paz sem ser a paz. Você quer a cura sendo a doença. Você quer ser a leveza sendo o pesaroso. Filhão, não é assim que funciona. Aí quando você entender, a cura se estabelece. Não dá para querer a paz sem ser a paz. E Francisco de Assis, ele sabia tanto que não era tão simples, que ele pedia a Jesus isso, né? Ele dizia, Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Ele dizia, Senhor, eu sou um instrumento da tua paz. É como se você, em mim tem um ser bem teimoso, então fazei de mim. Eu estou me candidatando, estou aqui me colocando à disposição para que você haja em mim de modo que eu seja o instrumento da paz, porque não dá para não ser o instrumento da paz e querer ter saúde. Não dá para ser o ser do conflito, do ódio, da divisão e dormir bem. Se eu sou alimentado de ódio e alimento o ódio da divisão, como é que eu vou querer ter paz? Se eu fui capturado pelo mundo que quer destruir, odiar e dividir, como é que eu quero ter paz? Eu preciso então entender que da família à sociedade, à minha alma, o convite é o que você faz em prol do amor ao próximo, começando por si. E essa é uma mudança de personalidade. Mas eu vim de uma família, Rossandro, que as pessoas não são assim. Meu modelo de intimidade não foi esse. Ok, é uma condenação? Como é que eu vou mudar o mundo material? Se a doença ela tem origem psíquica e espiritual, por que eu acho que a saúde tem que ser somente física? Não é que eu vá desprestigiar ou desconsiderar o tratamento médico. Não é sobre isso. Mas se tem uma origem muito mais transcendente, não é somente ali que eu trato. Eu não posso tentar resolver uma coisa espiritual apenas com o mundo material, porque não vai dar o resultado que eu desejo. 99% das pessoas passam o dia todo tendo pensamentos de medo, de raiva, de ódio.
Então, elas querem manter o mesmo padrão de pensamento e comportamento, mas elas querem a cura. Será? É por isso que talvez você imagine que uma multidão estava lá e só um, naquele dia, foi curado. Será que Jesus não amava todos os outros? Sim. Mas os outros se amavam a si e aos demais? Os outros estavam dispostos a abrir mão da capa? Os outros estavam dispostos a sair de um ambiente tóxico? Os outros estavam dispostos a sair do conflito? Ou queriam manter a mesma personalidade, a mesma visão distorcida do mundo, a mesma divisão entre si? Que o convite dele era para convivência, né? Lá, o samaritano, o bom samaritano, passa o sacerdote e não faz nada, passa o levita e não faz nada, aí o bom samaritano passa, tipo assim, a pessoa que você odeia, que você acha menor, foi quem fez o que você deveria ter feito. Aquela mulher que está lá no poço, você não quer falar com ela, eu vou falar com ela. Aquele cobrador de impostos, que é um traidor do nosso povo, que subiu aqui no sicômoro, chamou minha atenção, eu vou falar com ele. Aquela mulher que vocês estão querendo apedrejar e cancelar socialmente, hoje em dia a gente joga pedra, cancela socialmente, né? A gente joga pedra no WhatsApp, fala, olha, ouviu isso, fulano? Olha só, olha que coisa horrível. Bom é espírita fazendo isso, faz assim, ó, Sandro, queria falar contigo sobre João, para a gente fazer prece por ele. Aí mete o pau em João meia hora, tá vendo como ele está precisando, Rossandro, das nossas preces. A gente cria estratégias para continuar sendo mal, fingindo que é bom. Chama-se dissonância cognitiva. Tem até a omissão. Um caso famoso foi uma jovem Kate Noveth, no Queens, que começou a ser esfaqueada. Ela começou a ser esfaqueada, aí as pessoas abriram a porta, vamos chamar a polícia, deixe ela. Aí o cara correu. Aí as pessoas fecharam a janela. A polícia não chegou, o cara voltou a esfaquear, aí mais janelas foram abertas. Vamos chamar a polícia, deixe ela. Aí fecharam a janela. Na terceira vez, 27 pessoas abriram as janelas dos apartamentos, dizendo que ia chamar a polícia. Ele voltou, na terceira vez, esfaqueou, ela morreu. Essas 27 pessoas foram chamadas pela polícia para fazer um depoimento. Por que vocês não chamaram a polícia? Porque eu achei que alguém tinha chamado. Isso chama-se hoje, em psicologia social, de difusão de responsabilidade. Alguém vai fazer, por que tem que sou eu? Por que tem que ser eu? Um rabino judeu, cujo nome eu esqueci agora, acho que ele fazia assim, se não eu, quem? Se não agora, quando? Se não eu, quem? Se não agora, quando? É preciso essa mudança, é preciso esse padrão, né? E é o que é interessante aqui, eu coloquei para vocês que assim, quando a sua reação emocional a uma pessoa ou a situação é tão intensa que impede você de visualizar o futuro, porque você está preso em emoções passadas, você deixa de acreditar no que vai viver, porque você está preso no que você viveu. Então o convite é um convite de mudança, pessoal. Você quer essa transformação, você quer essa cura, você tem que mudar de atitude. É a chamada conversão de atitude. E eu vou aqui encerrar com duas passagens de Paulo, uma em Coríntios e uma em Gálatas. No 2 Coríntios 5,17, ele diz assim, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho e eis que tudo se fez novo. Aí você descobre que tem muito cristão que não se converteu. Porque está frequentando um ambiente cristão, mas não é uma nova criatura. Tem gente que fala de Jesus com ódio. Já viu? Chega e espuma a boca quando fala de Jesus. Eu amo! Aí você, como assim? Não tem, você não vê amor. Não existe nenhum tipo de amor na forma como a pessoa fala do amor. Então, tem muita gente que vive nos ambientes religiosos sem nunca ter se convertido, porque todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E quem é uma nova criatura não precisa passar pelas velhas coisas. Se trata de um convite da mudança de atitude. E ele vai mais longe. Aqui começa uma discussão em Gálatas 6,15. É uma discussão na carta do Gálatas 6 sobre tem que fazer circuncisão ou não, que é um hábito dos judeus, mas Jesus vem e aí uma mudança, tem que fazer circuncisão. Ele vai dizer assim, porque a circuncisão ou a incircuncisão de nada valem, mas sim a nova criatura. Porque ser evangélico, espírita, católico, ateu, budista, de nada vale. O que vale mesmo é ser uma criatura nova. O convite inteiro do Evangelho
É para uma renovação de atitude. E às vezes, quando a gente insiste, a doença é um convite para, olha, você está exagerando no comportamento. Quem sabe, então, agora seja a hora da mudança. Portanto, uma das coisas fundamentais é, a mudança não acontece no passado, nem no futuro, mas hoje. Você não ama ontem, nem ama amanhã. Você só ama hoje. Você não muda ontem, nem amanhã. Você só muda hoje. Por isso que o objetivo todo das muitas pesquisas sobre isso é a importância do mindfulness, que é estar pleno aqui e agora para fazer a mudança que você vem adiando. Nesse momento consciente, mais uma vez, eu estou cometendo o mesmo comportamento. Como observador, sem se julgar, sem se culpar e sem se maltratar, apenas dizer, você tem um compromisso em mudar. Mais uma vez, você está aqui brigando com o povo no grupo do WhatsApp. O seu compromisso é pacificar. Mais uma vez, você está falando mal dos outros. Você se comprometeu a silenciar. Mais uma vez, você está deixando a pessoa te humilhar. Você se prometeu se amar. Mais uma vez, você está deixando alguém te menosprezar. E você prometeu nunca mais dizer todos os sims para o mundo e dizer todos os nãos para você. Mais uma vez, você não está estabelecendo limites saudáveis nesse relacionamento. E ninguém vai fazer isso por você. A tarefa é sua. Enquanto você não fizer isso, seu corpo vai fugir desse lugar e vai adoecer. Então não se trata de curar o corpo, mas é se curar plenamente. Mudar a atitude, mudar as pessoas, mudar o comportamento, mudar o que você vê. Para que você, sendo novo, nada do que é velho tenha mais sentido para você. É mais complicado do que a gente imagina. Mas uma vez que a gente consegue estabelecer esse padrão, a gente cria um tipo de mudança tal que qualquer outra tentativa, ela não nos alcança mais. Porque você vai para um padrão de excelência. E com isso eu vou terminar. A gente sai do padrão 1, eu bato em você, e num padrão 1 de espiritualidade, eu bato em você e você me mata. Ou seja, a pena é maior que o crime. Aí vem vamos mudar o nível do jogo, lei de talião, dente por dente, olho por olho. Se eu bater em você, você só pode me bater. Vem um segundo nível, vai vir um terceiro nível. O terceiro nível é, você bate em mim e eu vou para a guerra de narrativa. Você não presta, você é do mal, você é da esquerda, você é da direita, você é espírita, você é católico, você é evangélico, você é negro, você é branco, você é racista. Aí vem as guerras narrativas. Nível 4. Você vem bater em mim e quando você bate em mim, eu vou fazer um discurso moral sobre você. Você vai para o umbral, você vai para o inferno. Por que você fez isso? É o nível do julgamento. Mas eu nem estou te matando, nem estou te batendo, nem estou te anulando. Eu estou só dizendo que você é inevoluído. Nível 5. Você vem me bater e eu não permito que você toque no templo sagrado de Deus, que sou eu. Eu fui criado por Deus. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu não mereço agressão nenhuma sua, como você não merece agressão nenhuma minha. Nível 6. Vai lá bater em João. Chega para bater em João e faz, não consigo. Por quê? É tanto amor que ele emite que eu quero abraçar. A pessoa não te atinge mais. Em que nível nós estamos? A gente meio que vai para um ponto para o outro, né? Tem hora que a gente quer matar uma pessoa que bateu no carro da gente atrás, ou que assaltou a gente, enfim, e a gente sente que não tem sentido, e a gente vai subindo o nível de consciência. Essa subida de nível de consciência gera um autoconhecimento que vai gerar uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude. E isso, quando acontece, um gesto de amor cobre a multidão dos pecados. E o que significa, então, viver em amor? É cobrir qualquer possibilidade de sofrimento. Porque até quando ele vem, você tem a capacidade de imediatamente interpretar que lição aquilo tem. Por isso que Paulo dizia em Romanos, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Uma alegria enorme estar aqui com vocês.